Olá pessoal, olá. Minha palavra inicial aqui é um convite. Que tal a gente fazer uma terapia da reforma luterana? O que será que é isso que eu estou propondo, hein? Logo quero explicar melhor isso aí. Uma terapia a respeito da reforma luterana. Esse aqui é o momento de estudo bíblico da comunidade luterana Cristo e o contexto está aí na Reforma Luterana. Eu estou gravando esse vídeo agora aqui no dia 31 de outubro de 2024, 507 anos de história da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. Então hoje nós vamos utilizar esse contexto para falar um pouquinho então desse acontecimento histórico. É claro que o mais importante dentro dos nossos objetivos é olhar para a Palavra de Deus. Eu quero dar uma olhadinha então em Romanos 3, mas quero usar um pouco desse tema que eu propus inicialmente aqui. Uma terapia na Reforma Luterana. Claro que não é em última análise uma terapia, mas eu quero usar essa expressão, terapia, porque quando nós fazemos uma terapia, normalmente o que se procura entender, né, dentro dos profissionais da psicologia é que o indivíduo compreenda os seus sentimentos, entenda o que está sentindo e por que está sentindo, que ele dê nome ao seu sentimento, que ele consiga identificar o que ele sente e por que ele sente. Aí nesse processo terapêutico assim, a pessoa teoricamente, né, vai compreendendo por que age e reage em determinadas circunstâncias desse ou daquele jeito. Então, o que tem isso a ver com a Reforma Luterana? Eu queria apenas convidá-los a perceber, né? Eu, por exemplo, como um cristão, a minha fé em Jesus, a minha leitura das Escrituras tem esta lente das confissões, do olhar, da justificação pela fé, ou mediante a fé, pela graça de Deus, a nossa salvação, esse viés luterano. E diante de uma celebração da reforma luterana, desse olhar histórico, quais são os sentimentos que a gente tem, o que a gente de fato percebe, comemora, celebra, ou como eu já falei aqui, o que a gente sente diante de mais uma reforma. Eu creio que uma palavra que vem fácil assim, dentro das comemorações e celebrações da Reforma Protestante, é a palavra orgulho. Acho que não é pouco comum que alguém diga, olha, orgulho de ser luterano, ou o orgulho dessa história tão bonita de Lutero. A palavra orgulho. O professor Dr. Gerson Linden, que é diretor do Seminário Concórdia, já trouxe essa reflexão em outros momentos, quando ele questionou um mural onde estava escrito orgulho de ser luterano. Ele questionou no sentido até que ponto que é esse o sentimento, e daí a palavra terapia, né? Que é esse o sentimento que nutrimos, que temos e que valorizamos nessa época. Orgulho, será o orgulho? E aí de primeira assim, pessoal, basta você pensar um pouquinho, refletir um pouquinho mais para perceber que o orgulho, a palavra orgulho, ela até pode ser bem utilizada, só que normalmente ela tem o seu viés positivo quando nós pensamos nas outras pessoas. Um orgulho de alguém outro, ou para com as realizações de alguém outro, não tanto do nosso. Então esse orgulho ufanista de ser luterano, ele realmente não é positivo. Basta você pensar. Aliás, em quase nenhuma circunstância, o orgulho ligado ao que eu fiz ou deixei de fazer, quase sempre é negativo e prejudicial, principalmente nessa perspectiva da fé cristã. Então, o que brota são outros sentimentos que a gente precisa identificar. Tá? Mas antes, sobre o orgulho, e pegando então um trecho bíblico, que é sempre aqui o centro desse diálogo, eu queria pegar Romanos 3, que é um capítulo clássico dentro
da redescoberta da graça e da justificação pela fé. O versículo 28 é uma parte conclusiva assim, de um texto longo do apóstolo Paulo, que ele diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Só que o versículo anterior, ele usa uma expressão assim: onde fica então o orgulho? E aí vem esse sentimentozinho aí que a gente estava falando, né? Onde fica o orgulho? Na linguagem Almeida, a versão mais antiga da Bíblia, usa uma palavra jactância, para você que tem assim, né, que se apropria mais dessa leitura do texto antigo, essa palavra meio estranha que a gente não usa é onde pôs a jactância, que é um sinônimo para jactar-se, para orgulhar-se, né? Onde pôs o orgulho? E o texto diz, literalmente, foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Por que o orgulho aqui foi derrubado? Porque ele conclui que nós somos justificados por meio da fé, pela graça por meio da fé. Então o mérito todo é de Jesus. Não tem mérito algum da minha parte. Não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer. O mérito é de Cristo. Nesse sentido, então, não pelo orgulho, pelo glorificar-se. Bom, e aí nessa questão terapêutica que eu usei como pano de fundo para introduzir, né, a gente fica refletindo, tá, então se não é orgulho, o que é? Então, um sentimento que nós podemos depurar e podemos alimentar é o da gratidão. Quando somos tocados pela graça de Deus, nós agimos em ações de graças. Quando somos tocados pela graça, desperta o sentimento da gratidão. Você pode ver que essa palavra, a palavra graça, ela é uma palavra de fato muito especial. E várias derivações destas palavras mostram o quanto ela é especial. O contrário de ser um ingrato. Olha, vejam que a ingratidão, ela tem o lado negativo da falta de graça. Assim como o seu desgraçado, né, que é aí literalmente uma ofensa, tem a ver com a falta de graça. Algo que é legal, que é engraçado, veja que na raiz da palavra está essa expressão tão bonita, graça, tão poderosa. E mediante e dentro desse vislumbre da graça de Deus, como é bom alimentar a gratidão pelo que Deus fez e faz em nossas vidas. E aí eu queria depurar nesse processo que eu chamei de terapêutico isso, da gente olhar para a reforma não com um ufanismo, com um orgulho besta de encher-se a si mesmo, mas de esvaziar-se a si e olhar para o que Cristo fez e sentir uma singela gratidão. Isso certamente é muito especial nesse processo de nós olharmos e percebermos isso da reforma. E aí um outro sentimento que podemos ter aí dentro desse despertar de olhar para um fato assim, é o de, vamos dizer assim, vou usar a palavra compromisso. Em que sentido a palavra compromisso? No sentido de que a gente tem aí uma herança que a gente recebe pelos nossos pais, né? Por exemplo, por Lutero, esse personagem central dentro desse processo histórico, recebemos então essa herança e temos um compromisso de guardar essa direção, guardar essa luta, esses preceitos ali, essa volta à palavra de Deus, né? Então eu acho que a palavra compromisso ela tá junto disso, e também a palavra pertencimento, de saber-se pertencente a um grupo, não em si como luteranos, esse apelido que foi dado, mas como cristãos, como alguém que conhece a palavra de Deus e a graça de Deus. O Senhor Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ele se identifica como o bom pastor e diz que as suas ovelhas são aquelas que ouvem a sua voz, a palavra, e a seguem. E se tem algo de emblemático e de muito forte
na história da Reforma é esse retorno, essa redescoberta da palavra de Deus, do Verbo eterno que criou o mundo, mas que também cria o dom da fé, que age na vida da gente, reformando a vida da gente. E nesse sentido aí, nós temos esse pertencimento. Esse texto, então, de Romanos, capítulo 3, muito especial sempre para a gente. Aparece aí a palavra orgulho, né, que eu coloquei inicialmente. Romanos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? O ufanismo, o orgulho, foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse é o texto, então, de Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 28. E esse outro texto de João 8, que sempre também é lido, né, dentro das igrejas cristãs, lembrando essa celebração da Reforma, ele inicialmente tem esse diálogo de Jesus com aqueles que não se achavam escravos, né? Nós somos servos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. E ele fala da libertação através da verdade, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu quero trazer aqui mais algumas reflexões dentro da história de Lutero, alguns registros aí da história de Lutero. Se eu falei assim um pouco de terapia, né, do processo terapêutico de nós identificarmos os nossos sentimentos, entender por que a gente sente certas coisas, por que a gente age e reage diante de certas circunstâncias. E a história de Lutero é marcada por um sentimento de medo de Deus. Essa é uma palavra inicial. Dentro da sua educação, da sua perspectiva de quem é Deus em Jesus, do seu pouco conhecimento da palavra de Deus, ele tem arrepios quando escuta a palavra justiça de Deus, porque ele entende que Deus, em sua santidade e justiça, não tem como salvá-lo. Então esse intenso medo da sua educação, do contexto todo daquele ensino que era baseado na ira de Deus, e inclusive na sua condenação, no julgamento trazido, no pós-morte para o purgatório, né? Que a pessoa então iria pagar pelos seus pecados em algum lugar, e todo esse contexto que o leva depois a desistir da faculdade de Direito para entrar num mosteiro agostiniano, né? Tem toda essa história de educação, de estudos de Lutero, que era filho de pais bastante simples. O seu pai, ele trabalhava na mineração, depois ele foi empreendendo um pouco mais e se desenvolveu até economicamente, mas no início, na infância de Lutero, é uma infância mais difícil e também nesse sentido econômico, e ele logo se destacou no colégio, tanto que nas primeiras intervenções no colégio, um dos digamos assim, quase como se fosse um reitor da Universidade de Erfurt, né, viu o Lutero representando a sua escola, usando da oratória, e ele ainda era pequeno, desde já disse: olha, fica de olho nesse tal de Lutero e encaminha ele para a Universidade de Erfurt.
E ele foi então depois para a Universidade de Erfurt, estudou bastante lá, começou a fazer direito, mas dentro dessa ansiedade que ele tinha, desse medo da morte, medo de Deus, ele busca então o perdão de Deus, e nesse sentido ele abandona tudo e vai para o mosteiro. Ele fez isso assim, ele reuniu a turma, né, os colegas dele, quando ele tomou essa decisão de ir para o mosteiro. Ele fez tipo uma última festa, né, porque ele tocava alaúde e assim por diante, e lá ele comunicou então a sua decisão de entrar no mosteiro. E conta que nesse momento aí em que ele tomou essa decisão, parece que foi em julho de 1505, aí os colegas dele, né, nem acreditaram na decisão que ele tinha tomado. Parecia ser uma decisão assim muito rápida, né? E aí, só que depois ele veio a explicar melhor vários momentos em que ele teve medo da morte, né? Várias situações, pequenas situações assim. Teve um colega dele da universidade, mais ou menos da idade dele, que tinha falecido. Ele ficou muito pensando, né, se isso tivesse acontecido com ele. Eles usavam uma roupa especial na universidade e usavam também uma espada que eles carregavam junto consigo. E conta inclusive que certa vez ele num acidente, digamos assim, ele perfurou a sua perna, que inchou bastante. Ele achou que ia morrer, mais uma vez que ele ficou com muito medo da morte. E por último, é sempre contado e recontado um episódio em que ele está indo de casa, numa visita ao lar, para a universidade, nessa viagem, e ele enfrenta, já nas proximidades de Erfurt, uma grande tempestade, uma tempestade realmente muito forte, e raios caem perto dele. Ele fica com tanto medo da morte que ele diz: olha, Santa Ana, se tu me salvares, eu entro no mosteiro. E toda essa circunstância já tinha uma imagem antiga de infância que ele tinha visto um quadro, uma pintura muito realista, assim, onde tinha um navio que representava a igreja, e dentro desse navio estavam sacerdotes e monges, né? E que no mar então estavam jogados assim o povo. E ele olhou aquilo e pensou: que grande bênção está dentro desse barco, né? Então ele via nessa caminhada para a vida monástica como uma salvação. E lá então ele tem uma vida austera, regrada, onde ele tenta aproximar-se de Deus com todos os seus esforços e meditações e obras, mas nunca consegue acalmar o coração plenamente, né? Ele continua muito seus estudos em torno da Bíblia. Depois o Staupitz, que é um líder da ordem agustiniana, percebe o potencial de Lutero e vai instigando a estudar mais e mais, né? Por fim, ele se transforma num doutor em Bíblia, né? Inclusive professor da Universidade de Wittenberg depois. E nesse contato com as Sagradas Escrituras e procurando as Sagradas Escrituras, então ele tem esse vislumbre, ele percebe então que a graça de Deus, digamos assim, né, esse ponto da justiça de Deus ser tão intensa, ele percebe que a justiça de Deus se torna nossa em Cristo. Nós somos revestidos por essa justiça. É uma justiça que ele nos atribui. E aí esse texto: justo viverá pela fé, ou justificados pela fé, torna-se então uma descoberta assim que o mundo todo muda para ele, né? Sentindo então a certeza da ação, da consumação da salvação em Jesus, e ele passa a ver tudo isso. Então, se a gente for voltar ao tema do início lá, que eu falei de fazer uma terapia, né, de analisar os nossos sentimentos, Lutero tinha esse medo que ele procurava entender, essa insatisfação de tentar atingir um número tal de boas obras que satisfizesse a justiça de Cristo, mas isso era impossível, né? Todos somos culpados. E então essa plenitude que ele percebe na graça, na obra de Jesus.
E depois disso, depois desse conhecimento, desse cuidado, a paixão por pregar, anunciar a obra de Jesus e a revolta, quando percebe que a igreja está estragada no seu ensino. Então vem aquela história central da venda das indulgências, que tinha dois objetivos maiores. Uma é a nomeação do cardeal Alberto, que tu vê, esse cardeal, ele foi nomeado cardeal com arcebispo, na verdade, com 23 anos, isso não estava dentro das permissões canônicas, mas com uma boa quantia de dinheiro essa nomeação veio, e para pagar essa boa quantia que foi oferecida, tinha a venda das indulgências, onde 50% iam para esse propósito e outros 50% para a construção da Basílica de São Pedro. E aí um vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel, ele tinha um marketing excelente, Ele fazia cartazes, anúncios dentro do inferno, ele anunciava o purgatório e por fim o céu. E aí ele então convocava o pessoal a comprar, entre aspas, o perdão dos pecados para serem libertados ou não ficarem tanto tempo no purgatório e terem a salvação. Consequentemente, Lutero, no seu cuidado pastoral, percebe que as pessoas não estão mais levando o pecado a sério, não estão mais confessando seus pecados, estão confiando nesses papéis. Então ele percebe que realmente está tudo estragado, e ele ingenuamente, isso é bom dizer para você que não sabe, ingenuamente, ele acha que são esses pregadores, como Tetzel, que estavam deturpando a doutrina. Ele achava que as autoridades da igreja, o Papa e os arcebispos, não estavam sabendo disso. E por isso, no dia 31 de outubro, e aí entra o nosso contexto, dia 31 de outubro, ele escreve 95 teses, especialmente falando sobre o real conceito do arrependimento na Bíblia, da graça e do perdão dos pecados, e batendo sempre de novo que era uma calúnia, tomar o nome de Deus em vão, achar ou confiar nas indulgências como um ponto de salvação. E ele então coloca isso em latim, prega isso em latim na porta da Catedral de Wittenberg, da Igreja do Castelo, que significa ele era tipo um mural onde se colocava essas publicações acadêmicas. E como o dia 1º de novembro era a comemoração do Dia de Todos os Santos, e como ali em Wittenberg o príncipe Frederico o Sábio tinha relíquias, que era outra história, totalmente errada, que as pessoas iam lá para ver as relíquias dos santos, como se aquilo as santificasse, aquilo as perdoasse. Mas muitas pessoas iam passar por lá, nesse ambiente supersticioso, e Lutero aproveita isso então para publicar naquele dia essas teses para serem debatidas. Volto a dizer, porque ele achava inocentemente que os líderes da igreja não estavam sabendo dessa pregação e dessa prática tão infame da venda de indulgências, não da forma como estava sendo feita. Mas era a ingenuidade dele, na verdade, partia dos principais líderes da igreja, uma igreja que, a partir da sua liderança, já estava realmente estragada. E daí vem a palavra reforma, Reforma. Eu gosto muito desta expressão didática. O que a gente reforma? A gente reforma uma coisa que está estragada, Então, o elemento que restaura é a palavra de Deus. A palavra renova vidas, restaura vidas, reforma vidas. E o retorno à palavra de Deus, então, edifica isso. Por isso que a reforma, ela trabalha nessa perspectiva desses três pilares, Somente a Escritura, não as bulas papais, não a tradição da igreja, mas somente a Escritura, somente a palavra de Deus, como alicerce, como norma, como objeto, como alimento da fé. Somente a salvação pela graça, não pelas obras, não pelo dinheiro, não pela compra de indulgências.
e que essa graça se tornava nossa por meio da fé, somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, pela graça, somente por meio da fé. E aí então, isso é em 1517, por isso 507 anos da Reforma Luterana, nesse dia 31 de outubro de 2024, 507 anos aí em 2024, e nós temos toda a sequência da história de Lutero, que eu convido você a olhar com bastante atenção, que é interessante, assim, até tem esse livrinho aqui, Lutero, Servo de Deus. Eu acho interessante que na introdução aqui, o primeiro capítulo é Por que estudar Lutero, E na página 6 diz assim, crescemos na fé quando ouvimos o Evangelho que nos é pregado e quando recebemos os santos sacramentos. Mas ele também diz assim, porém também crescemos na fé através do nosso contato com a história de grandes personagens, de personagens que viveram a sua fé em Jesus. Por quê? Porque também nesses personagens encarnados está o Verbo eterno, a palavra de Deus na vida deles. Assim como também a palavra de Deus está em nossas vidas e o mundo, através do nosso viver, também recebe a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Certo, gente? Eu resolvi então colocar essas palavras de reflexão hoje dentro desse contexto da Reforma Luterana. Comecei lá falando sobre uma terapia da Reforma Luterana. Então a gente olha para esse fato e nivela os nossos sentimentos mesmo. Em que sentido que eu sou um herdeiro da Reforma? É legal eu ter orgulho de ser luterano ou é melhor eu focar no sentimento da gratidão por ter recebido esta linha teológica? Sabe aquela frase que diz assim, avô rico, pai nobre, filho pobre. Que grande desafio nós mantemos tantas gerações depois valorizado o estudo da palavra de Deus, valorizado o crescimento na fé. Se a gente diz que as Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus e nós dizemos somente pela Escritura, a gente tem valorizado isso? Somos pessoas que estudam, que conhecem as Escrituras? E tenha certeza que quanto mais você estiver em torno dela, tanto melhor vai perceber a perfeita revelação em Jesus Cristo, a verdade que liberta, essa verdade reveladora que traz a certeza do perdão, do amor de Deus que nos é entregue em Cristo. Isso nos dá uma vitória sobre o medo, uma vitória sobre a culpa, uma vitória sobre o nosso pretenso orgulho que é destruído, para nos enchermos da graça e da gratidão em Cristo Jesus. Conheça um pouco melhor, leia um pouco mais a história de Lutero, veja filmes, e nós aqui da comunidade luterana Cristo estamos à disposição para tirar dúvidas, conversar com vocês também sobre isso. Hoje nós não ficamos tanto no texto bíblico, nas histórias de um personagem bíblico como temos feito ultimamente, mas falamos desse importante tema, a Reforma Luterana, e também lemos, como antes fez antes, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 28. Que fique para vocês também muitas outras reflexões. Que Deus abençoe e guarde cada um. Até a próxima.